Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Vamos então falar sobre o mercado do café. A tendência é de realização de lucros, principalmente por causa das chuvas nas regiões produtoras, é o que afirma Agente Autônomo de Investimentos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, participou na última quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021, de audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, Distrito Federal, para discutir os impactos da geada e também da seca na produção agropecuária brasileira, em especial nas lavouras de café e hortifruti e também na pecuária leiteira. O coordenador de produção agrícola da CNA, Maciel Silva, apresentou os impactos de eventos meteorológicos como seca e geada nas safras de café, milho, feijão e também de hortaliças. Segundo ele, o café sofreu déficit hídrico, que, somado à bienalidade negativa, provocou a redução de 22% no volume produzido da safra. No entanto, o cenário torna-se mais catastrófico com a cumulatividade do impacto das geadas, que afetarão a safra de 2022. Maciel também apresentou algumas propostas para amenizar os efeitos climáticos e mercadológicos. Uma delas é a gestão de risco. Analisando os dados do seguro rural, o café, as olerícolas e a pecuária ainda têm participação muito incipiente na utilização desse instrumento, principalmente quando se leva em consideração o alto valor agregado, a relevância econômica e principalmente os altos riscos dessas atividades. É necessário aprimorar os produtos de seguro e garantir recursos para a subvenção. E por falar em café, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, agente autônomo de investimentos, disse que o mercado do café, na semana final de agosto, início de setembro deste ano, teve movimento de continuação de alta, mas não consegue manter e tem realização de lucros. O mercado reflete temores com o abastecimento diante da menor safra prevista. Olá a todos do Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista. Desde março de 2020, trabalhando como agente autônomo de investimentos da corretora Terra e Investimentos aqui do Cerrado Mineiro. Bom, vamos falar um pouquinho então aí como trabalhou o mercado durante a semana. Como sempre informo para todos, né? Na sexta-feira o mercado fechou em queda de 135 pontos a 193 centos por libra-peso. O contrato março em Nova York fechou a 195,70 com 135 pontos de queda. O nosso amigo dólar comercial fechou a R$ 5,18, praticamente estável. Bom, vamos falar um pouquinho então como trabalhou o mercado na semana, né? Principalmente graficamente falando. Tivemos até um movimento de continuação da alta, né? Que vinha trabalhando desde a correção da semana passada. Tivemos uma forte alta na segunda-feira, dia 30 de agosto, com 770 pontos de alta e levando o mercado a testar a resistência dos 200 centos por libra-peso, como eu vinha comentando com vocês, o mercado uma hora ou outra iria voltar a trabalhar, buscar essa máxima, principalmente acima dos 190 centos. Rompemos a máxima de 190, tinha uma outra resistência no 195, rompemos na sexta-feira, retrasada, né? E logicamente que acima dos 200 o mercado volta a buscar a próxima resistência, que é os 215, né? Só que durante a semana agora que passou, o mercado não conseguiu romper os 200, entrou em realização de lucros, testando a mínima na sexta-feira, dia 3, né? A mínima de 191,15. Quer dizer, o mercado abaixo dos 190, eu acredito que ele vai retomar para o suporte, né? Que na casa seria dos 180 e depois 175 centos por libra-peso. O próximo também seria os 170, né? Para essa semana que está começando, e eu ainda acho que na próxima outra semana ainda, eu acredito que o mercado vai entrar em realização, eu acho que não vai romper essa casa dos 200, ou ele vai ficar o que a gente chama de range, né? O que é range? Então ele vai ficar preso, podemos dizer assim, no suporte a 190 e resistência nos 200. O mercado reflete temores com o abastecimento diante da menor safra colorida esse ano e da redução, né, do potencial da safra 2022. Né? A falta de chuva em áreas de café do Brasil geram bastante apreensão. Ao longo do mês de agosto, o café atingiu ganhos de 8,8%. Né? Entre as commodities agrícolas, o café só perdeu para o açúcar bruto, que subiu 11% no mesmo período também, na ICE, né, onde negocia o café em Nova York. Você tem um índice que a gente chama de índice CRB, que é um índice de commodities. Então ele praticamente ficou zerado durante o mês de agosto.
E o café voltou a ganhar valor em comparação com outras commodities, né? Os problemas logísticos enfrentados pelo Vietnã por causa da falta de containers, espaço nos navios e fretes internacionais muito altos são agravados pelo anúncio de lockdown na origem asiática, né, para conter o avanço da variante Delta do coronavírus. Diante da incerteza com o fluxo de embarques, o preço do Robusta disparou na bolsa lá em Londres, o Conilon. Para vocês terem uma ideia, a posição novembro, né, o contrato novembro, rompeu a linha de $2.000 e gira atualmente em $2.066 por tonelada, né? Do início de agosto até o primeiro pregão de setembro, o contrato Robusta, né, o Conilon, acumula ganhos de 14%. No mesmo período, o café dezembro da Bolsa de Nova York, do café, soma uma alta de 7%. Tá? O Robusta busca recuperar espaço perdido para o Arábica. A gente sabe, né, o torrador ele sempre pega 70% de Arábica e 30% de Conilon para fazer aquele famoso blend, né? A alta do preço do Arábica acabou elevando a procura por Robusta no mundo, então exatamente por causa disso, o que resultou na queda dos estoques. Estoques baixos, dificuldade no fluxo, fez as indústrias mundiais elevar o interesse pelos cafés Conilon depositados na bolsa em Londres, o que fez os estoques certificados caírem a 139 mil toneladas contra 145 mil, em igual período do ano passado. Então, isso quem informou é a famosa agência Safras e Mercado, né? Voltamos a falar sobre o café depois do intervalo, não saia daí. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A produção de café na Índia deve cair no próximo ano, pois fortes chuvas em algumas áreas importantes de cultivo danificaram cafezais. Além disso, a escassez de mão de obra devido à pandemia de coronavírus também afetou as operações no campo, segundo uma associação de produtores. A produção, no ano que começa, em outubro, pode ficar cerca de 10% abaixo das 369 mil toneladas estimadas pelo Coffee Board, um órgão estatal, disse por telefone Jeffrey Rabelo, que é presidente do Comitê de Café da Associação de Plantadores Unidos do Sul da Índia, ao site exame.com. O volume se compara com as 334 mil toneladas produzidas no ano 2021. A queda projetada para a oferta da Índia, que exporta mais de 70% da produção, pode impulsionar ainda mais os preços globais do café, que estão em alta em meio às crescentes ameaças ao abastecimento da América do Sul à Ásia. A seca e as geadas devastaram as safras no Brasil, maior produtor mundial e que cultiva a variedade Premium Arábica. Problemas de logística no Vietnã e na Indonésia também pressionam o mercado internacional. Tanto os futuros do Arábica em Nova York quanto os preços do grão Robusta em Londres acumulam alta de aproximadamente 50% este ano. O Joãozinho Grafista agora comenta as notícias que pressionaram o mercado, como as previsões de chuvas no Brasil, que podem dar condição melhor ao solo no momento da florada do café. Bom, o que a gente tem então que foi pressionado ainda para o mercado, né, durante a semana? Na sexta-feira, o portal, a Barchart, né, informou que o mercado ainda está sendo pressionado, foi pressionado durante a semana, a gente continuou ainda na sexta-feira, então como eu falei, o mercado saiu de 200 para 191 durante a semana, uma realização aí da máxima para a mínima de 900 pontos, né? Um dos motivos aí são previsões de chuvas no Brasil para as próximas 2 semanas e com isso, né, irá trazer uma condição melhor do solo, né, brasileiro
e com isso, né, para produzir uma próxima safra, né, exatamente por causa da florada, né, que vai vir acontecer, né, assim que vier essas chuvas. Uma notícia interessante, importantíssima também durante a semana, né, na terça-feira a OIC, né, que é a Organização Internacional do Café, disse que a safra global, as exportações, né, globais de café de outubro a julho subiram 2,1%, para 108,92 milhões de sacas. Outro motivo também da alta de segunda-feira passada ainda é sobre as chuvas, né, a seca, né, do Brasil. A SOMAR Meteorologia disse na segunda-feira que somente 0,5 milímetros de chuvas ocorreram no estado de Minas Gerais. Semana retrasada e agora no início da semana, quer dizer, 19% da média histórica, né, de chuvas. Então a gente sabe que essas chuvas vão abrir o início de período de florada nos cafezais brasileiros. Começa agora nesse mês, né, de setembro, e essas chuvas são importantíssimas para reduzir o déficit hídrico, para abrir essa florada, né? Bom, comentei do Robusto, comentei do Conilon. Tivemos algumas outras notícias aí que acabou impactando aí no mercado, né? A gente, Cochupé, que é a maior cooperativa, né, do mundo, ela disse na quinta-feira, de acordo com a agência Reuters, né, disse que já havia atingido 90,59% a colheita, né, dos seus cooperados até dia 27 de agosto, mantendo atraso ante o mesmo período do ano passado, né? Na mesma época, em 2020, os cooperados da Cochupé já haviam colhido 92,54% da área. Na última safra de baixa do ciclo, né, do Arábica, em 2019, os produtores da Cochupé tinham colhido nesse período do ano 97,80%. Segundo o relatório, os trabalhos estão mais avançados no sul de Minas, onde os cooperados já colheram 91,78% da área. Em São Paulo, 86,57% dos cafezais já tiveram colheita, né? Enquanto no Cerrado de Minas, o índice atingiu 88,91%. Então, como eu falei, acho que para a tendência, eu acredito ainda de uma realização de lucros, acredito que o mercado falhou nos 200, acredito que vai ficar nesse range de 190 a 200 centos por libra-peso, e durante as semanas, caso perca o suporte, né, agora no 190, então a tendência é de mais realização de lucros. Então, o primeiro ponto seria o 185, depois 180, 175 centos por libra-peso, os próximos suportes aí, tá? Então, eu acredito, por enquanto, a tendência ainda é de uma realização de lucros, principalmente com essas chuvas que vêm entrarem, né? Os fundos aproveitam demais para realizar lucros, tá bom? Então fica aí o alerta. Falar em chuvas, né? As chuvas na primavera e as floradas da safra 22 seguem no radar, como comentei. A estiagem preocupa bastante, que torna ainda mais importante o retorno das chuvas. A atenção à volatilidade ainda do weather market, né? Mercado de clima. A volta das chuvas pode abrir espaço para correção negativa na curva dos preços, mas sem chuvas satisfatórias diante das floradas fracas, o movimento de alta deve continuar a ganhar força. Então, essa é a dica que a gente tem que passar para vocês, né? Então, caso não venham essas chuvas, o mercado vai tentar romper os 200 e buscar os 215, mas eu acredito que sim, deve vir essas chuvas, né? Bom, e como trabalhou o nosso amigo físico, né? Como trabalhou o mercado físico durante a semana, né? Na quinta-feira, mercado curto no Cerrado, trabalhando com preços de estáveis a mais baixo. Para cafés de bebida dura, a ideia girou em torno de R$ 1.090 a R$ 1.100, oscilando de acordo com a catação. Já a base para os lotes mais finos chegou na casa de 1.110 e se for um extra fino com certificados, 1.150. Mercado futuro bem devagar, ideia de café fino com 15% de catação para setembro de 2022 ficou entre 1.130 a 1.150 e para setembro de 2023 entre 1.160 a 1.180 reais. Essas são as informações, né, para todos os produtores que estão me ouvindo aí do programa Paracatu Rural, todos os produtores do Cerrado, sul de Minas, Zona da Mata, Espírito Santo, Mogiana, norte do país, Rondônia. Abraços a todos e vai café! Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, comente, mande para os seus amigos, lista de transmissão, grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no story do seu Instagram, para todas as suas redes sociais. Compartilhe! Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você ouvinte, para você internauta do Paracatu Rural. Você que gosta de podcast, nós estamos em mais de 11 aplicativos de podcast. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural no seu aplicativo favorito. No Instagram também estamos, @Paracatu Rural. Vai lá, segue a gente. Abraço aí para Marielle Souza Almeida, Catiúcia Guarese, também para Dalvina Santos, Maria Helena, Gabriel Clibar.
facebook.com/Paracatu Rural, Alfonso Rio, José Maria Gianotto, Joaquim Arcanjo Mussa, Wilson Santos e Priscila Thalita Santana. youtube.com/Paracatu Rural, Antônio Carlos de Farias, Jean Rodrigues, também um abraço para o Daniel Rafael, para Dercília Pinheiro, Michele Nunes, Regis de Carvalho e ainda para o Daniel Lucas. Nós também queremos mandar abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. No nosso site você encontra todas as notícias, variação do dólar em tempo real, pode também cadastrar o seu e-mail para receber as notificações. Abraços para os ouvintes do rádio que acompanham a gente pela Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz. Se você estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar no rádio. Se não, procure nenhum aplicativo de rádio, como por exemplo Rádiosnet. Nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, na Rádio Boa Vista FM e aos domingos às 6 horas da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica na frequência 3.665 MHz, na TV Milagro. Muito obrigado também aos nossos parceiros Cicobi Crédito Gerais e Hidrocontrol. Seja também você parceiro do Paracatu Rural. Abraços para os nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, o Dr. Zoopet. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e a equipe de editores, também para Lohane Marques, nossa redatora, e para minha querida esposa Paula de Oliveira. Beijo, Paulinha. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.